A mesa redonda é a exposição da realidade We're gonna talk brasileira nas about, leis políticas, exposure consumidores of e planos de Brazil saúde. to political, O advogado laws. João Guilherme, is an sócio attorney. do escritório WVG, advogados William Vieira e Garcia, especialista na área da saúde e atuante principalmente no estado de São Paulo. Convidamos para compor a mesa o palestrante Francisco Paulo Paiva Júnior, jornalista, formado e pós-graduado na PUC Campinas em jornalismo e segmento editorial, coautor dos livros Lobisomem Existe e Livro de Todos. Autor do livro Autismo, Não Espere, Haja Logo. Editor-chefe da revista Autismo e fundador do A+, Grupo de Apoio à Paz de Autistas de Atibaia, da organização da ONG Consciência Solidária. Dr. Paulo César Escavanês, juiz titular da Vara da Família e Sucessões de São Carlos. Por favor. Dr. Marcelo Valho, advogado, pós-graduado em Direito Administrativo e Direito Público, mestre em Direito pela PUC São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires, doutor em Direitos Humanos, FADISP, pós-doutor em Direito da Universidade de Messina, na Itália, e docente da Mackenzie e UNASP. Um bom trabalho para vocês. Eu vou coordenar essa mesa redonda, com meus queridos integrantes aqui, todos com bastante experiência na área, e esperamos que a gente consiga abranger o tema. Ele é um pouco extenso, por um curto período de tempo. Então, a ideia aqui, inicialmente, é que cada um exponha brevemente um pouco sobre o assunto, 5 a 10 minutos, à medida do possível, obviamente que às vezes acaba estendendo um pouquinho mais, e aí, na sequência, a gente vai abrir para debate. Debate, obviamente, nosso e, se possível, para quem tiver interesse, com a participação do público, para tirar dúvidas, obviamente, relacionadas ao tema. Tá? Eu vou fazer uma breve introdução e já vou passar até para os queridos integrantes aqui, para que eles iniciem, cada um, a falar a sua parte. Né? A minha ideia aqui, com essa introdução, é instigar um pouco esse debate e até mesmo vocês, para que participem também, com base na vivência de vocês aí, nesse assunto, que é um assunto, obviamente, de extrema importância, tem muita polêmica envolvida, e, apesar da atuação até mesmo do Lamier já há 40 anos, isso vem ganhando cada vez mais relevância, e os assuntos eles nunca deixam de ser novos. Né? A gente vê até pela questão nos Estados Unidos como isso é muito recente. A atuação da Lori, a partir ali de 2001, 2002, pelo que eu me recordo, e aí com essa efetivação da lei lá em 2007, e o boom que isso deu, muito disso por conta da atuação dela até 2019, quando ela conseguiu fazer com que esses 50 estados tivessem essa atuação, ainda que com uma certa deficiência aqui ou lá, mas, obviamente, sempre temos imperfeições. Né? E aí, com base na realidade brasileira, o que eu vejo é que o Brasil tem acho que até uma questão cultural, né, de remediar os problemas, né, ao invés de preveni-los. E aí essas ações elas começam a surgir depois que problemas surgem. Né? E, infelizmente, isso é algo quase que cultural, que precisa ser modificado. Né? E, a partir de quando esses problemas surgem, começam ações protetivas. Né? E eu acho que no Brasil nós tivemos esse início com base nas pessoas com deficiência, e, por fins legais, o autista aqui no Brasil passou a ser considerado um deficiente. Passaram essas medidas protetivas a falar, olha, não discrimine. Né? E essa é a forma que o Brasil começa. E aí essas medidas protetivas foram evoluindo, e aí a gente passa a ter medidas que a gente fala, atuações que a gente fala de discriminação positiva.
né, que são ações afirmativas para buscar a inserção dessas pessoas para que elas possam ter, à medida do possível, uma vida como a de todos nós, né? Cada um com a sua limitação. A gente percebe que o próprio autismo ele tem alguns níveis, né? E o nível daquele autismo que tem consegue ter uma relação interpessoal, uma sociabilidade muito maior, esses têm cada vez mais sido inseridos no mercado de trabalho, e eu vou falar mais tarde dessa parte do mercado de trabalho, por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui, para não interferir. E aí eu separei aqui uma breve frase que eu peguei de um livro de um advogado que eu conheço. O nome dele é Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, e ele, com base nessas ações afirmativas, ele diz o seguinte, aspas: as ações afirmativas têm por finalidade atender aos direitos dos indivíduos, levando em consideração a historicidade dos grupos sociais discriminados, assumindo assim um ousado papel proativo que desiste da proibição eloquente e desce ao mundo da realidade, tocando-a, transformando-a e materializando essas aspirações grandiloquentes da liberdade, da igualdade, por meio da fraternidade, como se o Estado agisse como um verdadeiro pai que encaminha os filhos de forma a se entenderem, ainda que por medidas coercitivas. E essa parte da fraternidade, eu acho que até o Dr. Paulo Escanavez vai falar um pouco, sempre tem que ter uma ligação com os direitos, com a dignidade da pessoa humana. Isso é, na minha opinião, a base para toda e qualquer legislação, atuação que a gente tem que ter aqui no Brasil. Tá, ok? Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Dr. Paulo César Escavanês, que vai começar a falar a respeito. Boa tarde a todos. Inicialmente, o nosso respeito àquele portador, melhor dizendo, quem tem o transtorno do autismo. Aos pais, em particular, o cuidador principal, e também à sociedade que dá visibilidade a eles. E a nossa esperança de que todos aqueles que ainda não conseguiram colocar visibilidade, que aumente seus níveis de consciência para alcançar esse resultado. Em primeiro lugar, também gostaria de parabenizar a doutora Lorre, aqui presente, pela sua ubiquidade, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo, essa façanha de percorrer 50 estados americanos para poder instalar, pelo menos, a plataforma legal de proteção. O trabalho agora é muito mais um trabalho de efetividade. É o problema que nós encontramos no nosso país. Leis existem. Nós temos leis suculentas, repletas de dispositivos que encaminham o legislador e o juiz, os tribunais, a aplicabilidade. O que falta, muitas vezes, é a sensibilidade e a falta também do conhecimento científico, que, de modo retardatário, chega aos conflitos individuais. Existem algumas fórmulas, e nós temos aqui o Dr. Marcelo, como advogado especialista. Ele falará de forma muito mais catedrática, pelo fato dele ser advogado atuante nessa área. Eu atuo com a família, atuei como advogado no início da carreira, durante 12 anos, estou como magistrado há 32 anos, atuo atualmente na área da família e sucessões, passam pelas minhas mãos inúmeras famílias que têm filhos autistas. Nós sabemos, então, dos problemas relacionados ao autismo e o problema do cuidador principal, principalmente na questão da atribuição da guarda e da programação da convivência com os filhos. A nossa Constituição Federal, ela traz como uma das pilastras
do Estado Democrático de Direito, a dignidade do ser humano. A dignidade, ela é um princípio solar, tanto é que todos os outros direitos fundamentais devem se servir das bênçãos da dignidade. A melhor interpretação surge exatamente da aplicação do princípio solar da dignidade da pessoa humana. É através do respeito ao outro, ao ser, proporcionando-lhe a indispensável visibilidade, é que toda a sociedade, toda a família, o Estado, passa a ter um pouquinho mais de compreensão sobre o problema e se debruce não só sobre pesquisa, como na aplicabilidade. A questão é de prover, a questão é de proteger, a questão é de tornar enunciados legais em práticas efetivas. Uma outra questão que chama a nossa atenção, nesse particular, diz respeito às dificuldades encontradas por aqueles que reivindicam no judiciário os direitos relacionados ao tratamento do autismo. Eu tive a oportunidade de decidir o primeiro caso no ano de 2013, coincidentemente foi o primeiro caso de São Carlos, possivelmente da região, e a advogada está aqui presente, a doutora Fabiana, ali na plateia, e deferiu o pedido, foi ao tribunal, o tribunal confirmou. Então, eu acredito que tenha sido um dos primeiros casos, por sinal, tratados no nosso tribunal. Há determinadas situações que é indispensável o juiz se socorrer de dados científicos, de elementos de pesquisa, de resultados positivos de pesquisa. Sem a pesquisa é impossível nós nos aproximarmos do justo. A prestação jurisdicional, para ser efetiva, ela tem que ter, sim, o manto do justo. Esse é o resultado que se proporciona a quem quer realmente tornar efetivo um direito básico, elementar. A dignidade do ser humano, no caso, ela precisa ser não só reconhecida, como, de fato, prestigiada caso a caso. Nós temos hoje uma figura advinda com o novo Código de Processo Civil de 2015, chamado amicus curiae, ou uma tradução muito simples, amigo da corte, que geralmente é uma pessoa física ou jurídica que tem avantajados conhecimentos em torno de determinado problema e que é convocada para o processo para poder dar um respaldo técnico para o juiz julgar melhor. Acho extremamente difícil um juiz de primeiro grau, doutor Marcelo, convocar exatamente um amicus curiae em primeiro grau para fazer uma apresentação dessa. Sinceramente, eu convocaria para um caso específico relacionado a problemas dessa natureza. Os nossos tribunais já deram alguns exemplos. O Supremo Tribunal Federal, antes mesmo do Código de Processo Civil atual, convocou alguns cientistas para ouvi-los sobre a questão relacionada às células-tronco. Depois nós tivemos outros exemplos de audiências públicas para convocar, para ouvir o técnico, o cientista a respeito. O STJ também nessa mesma linha. Agora se abre uma outra frente, que é um problema de natureza técnica e processual, mas nada inacessível ao público, que é um expediente, é um incidente de repetição de demandas, e elas guardam afinidade de fato e de direito, e ao invés de se julgar individualmente cada litígio, se julga em bloco. Chama-se IRDR. No IRDR, uma questão relacionada à aplicação desse programa ABA, ele tem uma vantagem enorme de ser acolhido. Então, como nós estávamos conversando, doutor Marcelo, eu enxergo que, além do amicus curiae, como auxiliar da justiça, não como parte, ele trazendo subsídios, lá na frente, pelo número de demandas em torno do assunto, nós podemos
o próprio advogado, a parte, o tribunal, de forma responsável, pode reunir tudo no RDR para poder ouvir técnicos a respeito. Quem são os técnicos? Cientistas. Hoje nós vimos aqui a apresentação de dados, de elementos científicos que os juízes precisam ser abastecidos com esses avanços da ciência, para que ele faça, sim, a distinção. Qual é, de fato, o programa mais eficiente para se adotar? Quantas horas o intenso seria o adequado? Isso significa, no frigir dos ovos, o quê? Significa economia, eficiência e efetividade. Então, existem mecanismos? Sim. A plataforma legal aqui no Brasil existe. O grande problema do Brasil são as leis inexequíveis. Leis inexequíveis. Nós somos pródigos na gestação de leis. Na execuibilidade das leis, nós somos tímidos. Eu estou apresentando um panorama geral. Há necessidade, sim, da sociedade civil se mobilizar. A mobilização da sociedade civil é indispensável para a transmissão do conhecimento. Isso nós temos na proa a ciência, a importância dela explicitar os caminhos e a população receber as orientações científicas e ter uma noção significativa, expressiva e de propósitos para alterar o panorama. Não foi por outra razão, estava vendo a capacidade de resiliência da ilustre doutora Lorre. Pela sua resiliência, conseguiu modificar um panorama forte, que ela mesma confessou. De início, ela não sabia como começar. E está a caminho ainda. Muito obrigado. Eu agradeço o doutor Paulo César Escarnavês pelas belas palavras e convido o nobre colega Francisco Paiva Júnior para dar suas palavras. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu falo boa noite em qualquer horário mesmo, não estranhem, tá? Eu não vou perder a oportunidade de fazer uma propaganda aqui, mas então, escondido nessa propaganda, eu vou dizer quem eu sou, né? Sou autor do livro Autismo Não Espere, Haja Logo. Eu confesso que eu vou tentar usar o menos possível de tempo aqui para a gente ter espaço para debate, até porque eu estou ladeado por pessoas muito, muito, muito mais capacitadas que eu nesse tema. Sou editor da revista Autismo, todo mundo deve ter recebido aí junto com o material, então aproveito para fazer uma propaganda, né? Apesar de ser uma revista gratuita, a gente tem que tentar expandi-la. Sou head de conteúdo da Autismo, que é uma startup de biotecnologia voltada ao autismo, a única no mundo de medicina personalizada para o autismo. Eu vou falar um pouco mais tarde dessa rede social Autismo Me, num outro debate que eu devo estar aqui, mas ela está recebendo cadastros gratuitos, enfim. E mais que tudo isso, né, eu sou pai do Giovanni e da Samantha. O Giovanni tem autismo e a Samantha tem chulé. Cada um com seu problema. Stink food. Cada um com seu problema, né? O autismo dele hoje é leve, o chulé é severo. Eu vim só trazer algumas definições a respeito de políticas públicas. Eu acabei colaborando de alguma maneira, a revista Autismo, principalmente, colaborando de alguma maneira na construção da Lei Berenice Piana, a maior lei que a gente tem aqui no Brasil, que garante os direitos das pessoas com autismo, colaborando minimamente, lógico, e eu acabo recebendo e tendo contato com muitos casos, né, de famílias e de questões que acabam judicializando. E aí eu tento trazer alguma contribuição nesse debate a respeito disso. Mas eu venho trazer só uma definição do que são políticas públicas, e eu não vou ficar aqui lendo slides, mas a definição de políticas públicas, só para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui, todo mundo por igual, e uma diferenciação de política de governo
né, que está ligada a quem está no governo naquele momento, e trocando a gente pode perder, isso em qualquer esfera, estadual, federal, municipal, e políticas de Estado, que estão na Constituição, que são garantidas, que independem ou deveriam independer de quem está no governo, né? E aí eu queria só vir para trazer à luz um pouco dessas definições, para a gente fazer um debate e trazer alguns temas que eu acho que, se a gente quisesse, a gente ficava uma tarde toda aqui falando sobre polêmicas envolvendo o autismo. Eu vou deixar essa tela aqui, se ninguém tiver mais nada para apresentar, assim eu faço uma propaganda. Quem quiser assinar a revista Autismo, tem lá o QR Code, tem o endereço, ela é gratuita e você paga só o frete para recebê-la. E é isso. Obrigado. Agradeço novamente o senhor Francisco Paiva Júnior pelas palavras e convido o doutor Marcelo Valho para falar um pouquinho sobre o assunto também. Bom dia a todos. Vamos lá. Meu cumprimento aos colegas, meu cumprimento às devidas autoridades que aqui se encontram, a todas as pessoas que aqui estão prestigiando o evento. Bom, vamos lá. Eu sou advogado na cidade de São Paulo. A minha vida ela é pautada na defesa dos autistas. Os meus estudos atualmente são pautados também na defesa dos autistas. As minhas ações judiciais são em nome de famílias de autistas. Então, eu vivo o autismo. Tá? Da mesma forma, eu vivo também as dificuldades que são enfrentadas pelas famílias. E as dificuldades não são poucas. Tá? Sendo que o panorama, na atualidade, é no sentido de que o Estado não dá guarida, nada. Tá? O Estado não dá qualquer respaldo, tanto médico como educacional, para tanto. Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Não há pessoas capacitadas dentro do Estado para esse atendimento. Tá? Ademais, quando há necessidade do atendimento efetivo, multidisciplinar, ou mais especificamente a ciência ABA, tá? Não há como buscar junto ao Estado. Quando você busca junto ao Estado, o Poder Judiciário, em alguns momentos, ele não concede, falando que não há a capacidade econômica para esse tratamento, e aí indica um tratamento convencional. Só que, na maioria das vezes, as pessoas têm um convênio médico. E, através do convênio médico, se solicita, através de um laudo médico, tá, as devidas terapias pela ciência ABA. Bom, lá no início da minha atuação profissional nesta área, o que os convênios praticavam? Falavam o seguinte: inviável o atendimento. Por quê? Porque não se encontra no rol, tá, das doenças junto à ANS. Tá? Uma coisa absurda, sendo que essa situação já está sendo discutida através de uma ação civil pública proposta no Estado de Goiás, que houve um pedido de liminar para que houvesse a inclusão, né, dentro do rol da ANS, e o magistrado federal, na análise preliminar, não concedeu essa liminar. Tá? Não vou entrar nesse mérito, tá, mas é uma situação complicada para nós nesse sentido. Voltando um pouquinho com relação aos convênios médicos, o convênio ele nega, e aí você tem que judicializar. Judicializando, você está, aí nesse caso, nas mãos de um magistrado. Tá? Claro que o advogado competente, o advogado que tem a técnica adequada, ele junta as devidas provas para convencer o magistrado daquele direito que lá se encontra. Até aí tudo bem. Até aí a atuação ela tem um trilho normal, ela vai
né, caminhar nesse trâmite corretamente. Mas o que está havendo hoje? E aí esse é o meu alerta, e esse também é meu pedido, tá, de ajuda. Tá? Que sentido? Algumas decisões judiciais hoje estão sendo negadas por quê? No ano passado, em setembro de 2018, através do Conselho Nacional de Justiça, foi criado um órgão. Esse órgão chama-se NatJus. Tá? É um núcleo de atendimento técnico ao Poder Judiciário. Tá? E aí esse núcleo ele emite pareceres técnicos. Ou seja, ele é um auxiliar da Justiça. Mas um auxiliar da Justiça que está nos trazendo um enorme problema. Por quê? Quando o magistrado ele consulta esse órgão, no tocante à ciência ABA, ouçam o que eu falarei agora. Esse órgão ele fala no seguinte sentido: olha, a terapia ABA não é a adequada para o tratamento do autismo. Tá? Então, nós estamos diante de um auxiliar da Justiça que tem lá uma médica que atua, um enfermeiro que atua e um técnico do Poder Judiciário que lá serve de secretário. E emite um parecer irresponsável como esse, que está sendo juntado em vários processos e está inviabilizando o direito de todos. Está indo até contra o laudo médico que é juntado aos autos, né, que a gente junta para dar o respaldo para os pedidos de atendimento frente aos convênios médicos. Claro que nós temos uma súmula, e há uma súmula que eu alego e a gente sobe um recurso, e aí, através de recurso, na maioria das vezes, nós temos sucesso. Só que eu gostaria de alertá-los nesse sentido. Como um órgão é criado por um Conselho Nacional de Justiça para dar um parecer irreal como esse, que não tem nenhuma carga científica para tanto? Então, eu peço ajuda de todos aqui, os cientistas, né? Eu peço ajuda também da doutora, por gentileza. Tá? Preciso dessa ajuda, porque esse órgão, a meu ver, como doutor em direitos humanos, ele está ferindo um direito humano. Tá? Frontalmente. E aí, cabe a nós, tá, como operadores do direito, e aí é uma das minhas vertentes, é uma das minhas ideias, é denunciar o Poder Judiciário, na figura do Conselho Nacional de Justiça e do NatJus, junto à OEA, Organização dos Estados Americanos por infração a direitos humanos. Mas eu preciso de apoio de vocês. Tá? Porque, cientificamente, é provado que essa ciência é adequada. Só que o nosso Poder Judiciário, infelizmente, quando consulta esse órgão ele acaba trazendo uma falsa realidade, por incompetência daqueles que se encontram dentro desse órgão. Tá? Então, esse é o meu alerta. Tá? Esse é o assunto que eu gostaria de colocar em pauta nesse seminário importantíssimo. Desde já agradeço pela participação, mas eu acho que é importante trazer a realidade atual, porque isso pode se disseminar e pode trazer uma onda desfavorável a essas crianças que necessitam, que em breve são adolescentes, que em breve são idosos, tá? E que também podem ser sujeitos da necessidade da ciência ABA eternamente. Então, esse órgão NatJus ele está regredindo às pesquisas científicas que nós temos em mente. Então, é um apelo, tá bem? É um apelo. Juridicamente, é possível buscar e afastar até a legitimidade desse órgão, mas isso vai demorar dentro de um processo. A gente precisa de uma atuação paralela nesse sentido. Tá? Aos pesquisadores que se manifestem contrariamente a esses pareceres do NatJus. Senão,
o direito será inviabilizado. Um direito humano será ferido. Tá? Que é o mínimo direito que nós temos, que foi criado lá pós-Segunda Guerra Mundial, que é o direito da integridade física e de uma vida saudável. Ok? Obrigado, bom dia a todos. Bom, vamos passar para os debates. Eu vou abrir inicialmente para os integrantes da mesa, caso eles queiram apontar alguma coisa sobre o que foi falado por cada um, e aí depois eu vou passar para a plateia. Tá, ok? Vocês gostariam de colocar um ponto, por favor? Eu gostaria de falar exatamente sobre essa questão do ABA, que é muito fácil e muito simples de se verificar com vários papers publicados em importantes revistas e jornais científicos, de que o ABA é, sem dúvida, a terapia com maiores comprovações científicas, com maior evidência. Eu creio que não seja muito difícil mostrar isso, né? Talvez seja burocrático, mas mostrar isso eu acho que é necessário, porque eu não consigo imaginar como uma pessoa dita com formação técnica pode ter dado esse tipo de conselho, esse tipo de resultado aí numa pergunta, né, a respeito de terapia para autismo. Vejam, eu passarei aqui, abre aspas, aqui a nota técnica 133, de 29 de 5 de 2019, Conselho Nacional de Justiça. Conclusão, não favorável. Não há evidências fortes de superioridade da psicoterapia comportamental pelo método ABA em relação à psicoterapia padrão. O consenso é que a maior carga de terapias, psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, etc., em torno de 25 horas por semana, consegue apresentar resultados mais consistentes. Esse é um documento oficial, senhores. Tá? Esse é um documento oficial. Isso aqui é uma irresponsabilidade. Sendo que o magistrado, ele não é um técnico. O magistrado, ele é um julgador. A partir do momento que ele julga, ele precisa se valer dos seus auxiliares de justiça. E ele se vale desse auxiliar de justiça, que emite um parecer nesse sentido. Então é muito perigoso esse parecer, porque é um meio de prova. Só uma colocação com relação... Eu ia falar exatamente isso, porque o magistrado ele tem que seguir os regramentos, né, que a ele se aplicam, e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão máximo do judiciário. Né? E a partir do momento que o CNJ faz uma determinação dessa, o magistrado ele vai analisar aquela nota técnica, até porque, como ele disse, ele não tem conhecimento técnico suficiente e nem tem por que ter. Né? E ele vai seguir. E aí você acaba tirando algumas premissas de um procedimento judicial que exige muitas vezes uma perícia técnica, uma análise mais detalhada sobre aquele assunto, por um simples parecer. Esse parecer tem 8 páginas, pelo que eu me recordo, uma coisa do gênero, né? E, além de tudo, equivocado. Né? Então, por isso que é necessário esse tipo de movimentação, né, essas ações afirmativas, buscar a atuação da sociedade para evitar esse tipo de situação, né? E, obviamente, não culpar os magistrados por conta disso, porque eles têm que seguir aquilo lá. Alguém falou para ele, sigam essas notas técnicas. Né? E o que coloca numa situação muito complicada. E aí vai para o Tribunal Superior, né, o Tribunal de Justiça, STJ, seja lá o que for, para tentar reverter essa situação, e aí busca intervenção para impugnar aquele laudo. Então você acaba criando uma situação muito mais complexa, até mesmo ineficiente, né, e que prejudica, nesse caso, os autistas. Né? Alguém ia falar alguma coisa? Sim, né? Por favor. Eu, particularmente, entendo que o juiz ele não está, de modo nenhum, condicionado ao resultado desse núcleo de atendimento técnico, embora recomendado pelo CNJ. O juiz não está obrigado a seguir essa conclusão. O juiz deve se valer, sim, de resultados científicos
Essa é a independência do magistrado. A previsão é na Constituição Federal. O juiz tem que se orientar pelo começo. O princípio das coisas é a Constituição, é a independência. É o que faz a diferença entre os juízes. Juízes que se submetem, juízes que têm, de fato, uma postura vinculada à Constituição Federal. Por isso que, como o próprio doutor Marcelo enfatizou, em casos assim ele tem interposto um recurso chamado agravo de instrumento para obter a tutela de urgência do próprio tribunal e, como regra, consegue. Agora, ainda vejo, assim como o trabalho da doutora Lorre demandou quantos anos para brotar legislação em todos os estados. Também eu vejo, através do IRDR estadual e depois federal, também uma larga possibilidade de consolidar o programa ABA. Esse é o detalhe. Eu vejo que é muito mais eficiente, principalmente por causa da uniformidade do julgamento, a estabilidade, não é? A harmonia dos julgados. Então, eu vejo por essa linha. Agora, é um trabalho de esforço. E a figura do advogado é indispensável, não é? E o advogado, doutora Lorre, nós temos o seguinte posicionamento sobre ele. Há um físico que tem um ditado que eu gosto muito. Entre o cérebro do cientista e do advogado, eu fico com o cérebro do advogado. Porque ele diz que o cientista ele parte daqui para chegar lá, ao resultado. O advogado chega ao resultado, depois ele dá ré para poder encontrar os argumentos. Muito obrigado. Doutores, gostariam de colocar mais algum ponto para o Abra? Gostaria de saber se alguém na plateia tem alguma pergunta. Tem um microfone para ele lá? Por favor. Por favor, fale seu nome e a pergunta e a quem a dirige inicialmente. Obrigado. Lá no fundo, lá no fundo. Alô, sim. Prezado, boa tarde. Boa tarde, banca. Meu nome é Marcelo, estou camuflado, mas eu sou advogado também. Sou maquinzista, doutor Marcelo. Tá? O que acontece em relação ao judiciário, que é a vertente que eu venho tendo, tá? Primeiramente, em relação a esse parecer formulado, ambos sabemos que tem a súmula 102 do TJ de São Paulo, que o magistrado pode basear sua decisão apenas com a orientação médica, né, sendo abusiva a negativa do plano. Tá? O que acontece? Na primeira vertente, os senhores estudam ABA faz um bom tempo, mas quando as demandas começaram a entrar, faz ao menos uns 3, 4 anos. Aí começaram a demandar vários processos contra o plano, que o plano negava pelo rol da ANS. Tá? E todo mundo sabendo que é abusivo. Eu já fui advogado da Mil, também sei que é abusivo. E todo mundo utiliza essa mesma negativa por um bom tempo. Aí entravam com ação, conseguiam que o tratamento fosse realizado numa clínica especializada pelo plano de saúde não ter esta clínica. Então, ia para a clínica escolhida pelo próprio autor, paciente. E o que acontece? Posteriormente, os planos de saúde, vinculando, como sempre, o proveito econômico, eles criaram alguns órgãos, supostamente, algumas clínicas supostamente capacitadas para dar o tratamento. Aí o que acontece? Quando o paciente demanda no judiciário, o tratamento sempre é deferido, o tratamento ABA, só que agora defere e fala para ir na clínica credenciada. Só que a clínica credenciada, ela não é capacitada para dar o tratamento igual era realizado em outras. Aí o processo se estende por um tempo muito maior, porque tem que fazer uma perícia no processo, o próprio magistrado tem que analisar o currículo profissional dos profissionais dessa clínica, que, ao meu ver, não devia ser o magistrado, com todo o respeito, doutor Paulo, deveria ser outra pessoa técnica para analisar esses currículos, um próprio perito, e acabam que as sentenças venham sendo favoráveis para dar o tratamento na rede credenciada. E a rede credenciada não tem profissional capacitado e o paciente acaba ficando na mesma. Doutor, maquenzista colega, vamos lá.
No próximo painel, eu falarei a respeito, né, dessa situação. Nada mais é do que a falta da efetividade da justiça, nesse caso. Né? É ter a justiça em mão, mas não sendo efetiva. É a falsa justiça, infelizmente. E isso nos traz também uma dor de cabeça enorme, porque a gente tem que entrar com a medida judicial, já levando em consideração a clínica que será indicada. Você vai ter que já produzir provas anteriormente de que a clínica lá ela não é adequada, e dá uma dor de cabeça enorme. Tá? Então, isso é uma realidade, sendo que os convênios eles estão praticando o falso cumprimento da decisão, tá? Que beira a má-fé. Né? Beira a má-fé. Eu queria só acrescentar que isso também não é um privilégio só do ABA. Eu conheço muitos casos de famílias que precisam de um exame genético, muitas vezes um sequenciamento do exoma, por exemplo, e que isso é negado e tem que se judicializar para conseguir. E quando consegue, às vezes você faz em um laboratório que não tem realmente aquele know-how para dar um laudo vinculado ao autismo. O autismo é uma das condições de saúde mais complexas que existem, e a genética do autismo é imensamente complexa. Nós estamos falando de mais de 1.000 genes envolvidos, de acordo com a Simons Foundation dos Estados Unidos, que é o órgão que tenta reunir essas informações genéticas. E isso é negado muitas vezes, ou só é permitido fazer num laboratório credenciado pelo plano de saúde ou indicado pelo plano de saúde, que às vezes não tem capacidade técnica para fazer um laudo que será condizente ou benéfico para a família. Então, infelizmente, não é privilégio somente do ABA, tem outras condições ligadas ao autismo que sofrem também com essas questões. Por favor. O microfone ali. Isso. Obrigado. Está sem som. Não. Boa tarde a todos, né? O meu nome é Narjara, eu também sou advogada, né? De formação, fiz faculdade de Direito, mas hoje em dia eu estou aqui por causa dos dois meninos, né? Eu tenho gêmeos, eles são autistas, né? Têm 5 anos e eles fazem o acompanhamento com o pessoal ali da clínica, são supervisionados pelo Celso, a Giovanni, a Daphne, né? E as meninas também que fazem os atendimentos deles, também estão todas aqui, por aqui perto, né? E a minha pergunta com relação a esse debate jurídico é que, assim como a Lori falou mais cedo, o autismo ele é considerado um transtorno, né? Então, antes mesmo da gente começar a falar sobre tratamento, às vezes me parece que as leis e toda essa movimentação que é feita juridicamente, ela peca um pouco em levar em consideração aquilo que é o autismo em si, né? Então, nós estamos falando aqui que é um transtorno que é totalmente individual. Até a própria metodologia ABA, né? Os meus filhos, no caso, eu tenho 2 da mesma idade, eles são gêmeos, e cada um tem um andamento, um tratamento diferente, né? Então, eles fazem até os programas parecidos, semelhantes um e outro, mas os desempenhos são totalmente diferentes. A metodologia ABA ela é uma metodologia que também é muito estabelecida nos dados, né? Então, a gente faz reunião lá, né, de supervisão, olha, fulano fez tanto, ciclano fez tanto, e isso tudo é porcentagem, né? Então, quando a gente fala da metodologia ABA, igual nós estamos falando aqui, do Dr. Celso, da Giovana, da Lori, existe uma forma ali clara, digamos assim, de como são esses dados e de como tem que ser esse tratamento. Só que quando a gente sai e vai para fora, até porque os meus filhos também já passaram por outros atendimentos, o que acaba acontecendo? Os profissionais que estão ligados a esse nome, ABA, também
não estão adequados àquilo que deveria ser o ABA que nós estamos falando aqui e que vai gerar no futuro o que a nossa palestrante, segundo a palestrante, falou, crianças mais funcionais. Então, a gente tem uma dificuldade em saber o que é o autismo, porque cada autista é diferente. Então, por mais que você queira hoje na justiça falar assim, olha, os autistas vão ter determinados direitos, cada caso vai ter que sempre ser analisado de uma maneira individual, porque existem autistas extremamente funcionais, né, que não necessitam, né, de repente, de algumas partes da terapia, e outros que vão precisar muito mais. Então, a gente tem essa diferença a respeito do que é o tratamento, e a gente tem, inclusive, essa ausência de uma regulamentação que hoje falta sobre como que tem que ser esse credenciamento dos profissionais que fazem atendimento. A Lori falou na palestra dela lá que nos Estados Unidos tem que ter PCBA, tem que ter o supervisor, né? E tem que ter o terapeuta que faz o atendimento. Então, dentro da terapia ABA, essa estrutura toda, no Brasil, ainda falta um pouco. Então, como que a gente pode, né, dentro dessa perspectiva de que nós estamos ainda, apesar do autismo ser um transtorno que já, né, já tem aí algum bom tempo já existente, né, onde a gente, hoje em dia, mal consegue definir esse transtorno, como que a gente pode chegar num passo a passo no futuro? Olha, por onde que a gente tem que começar? Tem pais que às vezes acham que a gente deve, que nem a Lori falou, né? A gente, não sei se ela também pode entrar na mesa e responder a minha pergunta, né? Como que a gente pode entrar nesse passo a passo? O que a gente faz primeiro? Né? Onde a gente vai atacar primeiro? Porque, inclusive, a Samira acha, né, que a gente deve, vamos todo mundo começar a lutar para ter uma regulamentação na ANS. Porque aí faz lá uma regulamentação, sabe direitinho quem vão ter que ser esses profissionais que vão ter o atendimento, né, como que tem que ser esse atendimento pelo órgão privado e público também, né, porque hoje em dia, quando a gente fala em setor público, existe um atendimento que até tem colegas lá na pós da UFSCar que trabalham com isso, que em São Carlos é um, em Ribeirão é outro, né, em cidades aqui, uma do lado da outra, a gente já tem uma diferença grande dentro do mesmo estado, né? Então, como que a gente pode começar, nós como família, mães, né, as pessoas que se dedicam a isso, né, a esse atendimento e querem, né, a evolução disso de uma forma mais efetiva, né? Porque realmente, né, que nem eu entrei com a ação na justiça, eu sou beneficiada, né, os meus filhos fazem o tratamento com esse custeado pela justiça, mas também é um caráter liminar. Amanhã ou depois você não sabe, né, se eles vão custear, inclusive, até pelo resto da vida, né, que eu não sei, né, a gente nunca sabe. Então, onde que os senhores acham, né, eu queria saber a opinião de cada um de vocês, inclusive do jornalista, né, a respeito de como a gente deve atuar e começar por esses aspectos, né, legais, né, digamos assim. Então, no caso dela, vamos gerar mais leis, né? No caso nosso, a gente não sei se é igual nós estamos comentando aqui, já existem as leis, mas não são tão efetivas, né? Porque é como, acho que foi o senhor que falou, né? Tanto a lei de deficientes físicos, se você juntar ela com a Berenice Piana, é uma maravilha, é perfeita, né? A gente, inclusive, vai pedir um acesso para ter uma vaga especial, é uma dificuldade enorme, né? Então, além do que, depois que você consegue o acesso à vaga especial, muitas vezes a vaga não está vaga porque outra pessoa que não tem uma necessidade especial está parada lá. Mas isso também é uma questão, né, da cultura e da educação do nosso país. Mas onde a gente pode começar? Qual que seria um princípio? Né, um primeiro lugar, falou, olha, vamos, se a gente pudesse ter uma ideia agora, assim, desculpa falar tanto, hein? Não, obrigado. Quer falar? Pessoal, vou ser mais atrevido aqui e começar. O direito de família é o direito que, nos últimos 50 anos, experimentou os maiores avanços dentro do ordenamento jurídico. Por uma razão muito simples: movimentos sociais.
Então, eu tomo essa ideia, que eu acredito que o movimento social é o resultado das ações conjuntas das famílias, dos autistas, dos cientistas, de todos os profissionais da área que cuidam dos autistas, para impressionar as autoridades, impressionar todas as fontes possíveis de cooperação, planos de saúde, e provocar as autoridades responsáveis pela gestação de leis, criação de protocolos, para dar um passo de qualidade no realinhamento e também na condução ou encaminhamento desses problemas. Olha, a lei Berenice Piana foi muito importante, e a Berenice, talvez, para nós, foi mais ou menos o que a Lori foi para os Estados Unidos, em termos de conquista. E essa lei só existiu por causa da inconformidade da Berenice, e foi uma lei proposta pela sociedade. Entrou no Senado, tanto que ela tramitou de trás para frente. Ela tramitou primeiro sendo aprovada no Senado, porque ela entrou na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, para depois ir para a Câmara, da Câmara ir para a sanção presidencial, à época, em 2012. Então, eu acredito muito que o magistrado está corretíssimo de dizer que é pela inconformidade da sociedade, pelo movimento social, que você vai conseguir implementar algumas coisas. Por outro lado, há uma dificuldade no nosso país que eu, como não sou da área jurídica, posso me atrever a dizer isso, mas a lei Berenice Piana diz que toda pessoa com deficiência, né, todo autista tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Então, está enquadrado como sendo uma pessoa com deficiência. E as pessoas com deficiências têm que ser contadas no censo. Mas a gente precisou fazer uma lei para contar os autistas no censo. Sem trocadilhos, é uma falta de bom senso, né? Porque eu acho que não precisava. Eu acho que a gente tem muitas leis que redizem o que já está dito. E, às vezes, eu acho que os movimentos sociais têm que ir lá e levar a coisa bem mastigada para que os legisladores não tenham muito trabalho, que, normalmente, os políticos não querem, né, muito trabalho. Então, se você levar um negócio bem mastigado, com uma relação de profissionais que são autoridades no assunto para poderem já avalizar essas leis ou essas propostas de lei, e depois pensar também em qual vai ser o passo seguinte dessa lei, né? Porque às vezes não basta sancionar a lei, ela precisa ali de alguns trâmites a mais para que ela seja realmente colocada em prática. E é isso que falta. Então a gente acaba tendo que judicializar as coisas, sendo que tem uma lei já dizendo algo. Enfim, não é fácil a gente lutar no nosso país por direitos. Mas eu acredito que a gente tem que... pela sociedade, não vai cair do céu. Então não vamos esperar vir do governo, vir dos legisladores, algo que vai beneficiar principalmente as minorias. A gente tem que lutar por isso. Bom, só dois assuntos eu falarei aqui rapidamente. Primeiro, eu acredito que a agência reguladora, a ANS, ela, com a simples inclusão da ciência ABA no rol, já ajudaria demais. Muito mesmo. Tá? E a situação de aplicabilidade, né, da ciência ABA, vejam, são muitos profissionais que se intitulam como analistas do comportamento. Com todo respeito, né, eu entendo que é aquele que tem, no mínimo, uma pós-graduação lato sensu para isso. Senão, nós estamos aí, nesse caso, colocando em risco uma criança nesse sentido. Tá? Então, para o exercício correto da ciência, você tem que ter um mínimo de capacidade. Tá? Então, esse é o... E muitos aqui... A doutora levantou e falou, mas não há uma regulamentação, não há um suporte, um escalonamento. Olha, independentemente de não termos essa regulamentação, nós temos, junto ao MEC, os registros
das pós-graduações lato sensu em aba. Ou seja, isso já nos dá um mínimo de segurança de que aquela pessoa que detém aquele diploma tem um mínimo de capacidade para essa aplicação. Então, isso é um mínimo de segurança que nós temos. Claro que muitos, né, através de cursos, né, online, também se intitulam. Só que aí é uma situação de responsabilidade, né? O profissional, aí, nesse caso, está colocando em risco a vida daquela criança ou daquele adolescente. Então, no mínimo, a pós-graduação lato sensu dará, aí, nesse caso, um mínimo de capacidade para essa atuação. Porque o MEC, né, deu a oportunidade do registro de uma pós-graduação lato sensu nesse sentido. Não estou falando nem no estrito sensu, não estou falando nem no mestrado, nem do doutorado. Tá? Professor Celso. Olá, boa tarde. Quer o microfone? Boa tarde. Desculpa. Não, imagina. Só... Eu sou meio tímida mesmo e estou nervosa aqui com o microfone. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Marcelo Valho. Estou muito emocionada, porque ele devolveu o sono à minha família com os processos que ele tem entrado. Então, desculpa se eu estou emocionada. Muito obrigada, Marcelo, por tudo que você tem feito por nós. Segundo, é uma questão que eu gostaria de perguntar a vocês. Vocês têm filhos? Eu não. Alguém aqui tem? 2. Você também, magistrado? Tenho 4. Eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. De repente, você descobre que seu filho tem TEA. E aí você vai buscar um serviço por isso e vai recorrer à justiça. E o juiz te libera para uma clínica que existem profissionais que estão em formação num curso online e que não tiveram contato com a área. E aí, o que o senhor faria nessa situação? Porque eu acho isso muito sério, ainda mais tratando dessa área da saúde, que envolve a terapia e essa questão da saúde mental. Pessoas formadas ou pós-graduandas em aba atuando, dizendo que é terapeuta aba. É uma irresponsabilidade gigantesca e várias famílias no Brasil estão sofrendo em relação a isso. E sabemos que no Brasil nós temos várias instituições assim de renome, com pessoas sérias, pessoas capacitadas, com doutorados na área, assim como a UFSCar, Paradigma, temos a UEL, a USP. E o Brasil está sendo invadido por profissionais que estão em formação de um curso online, ditos analista do comportamento. Muito bem. Eu certamente não seria esse juiz. Quando o juiz sentencia, a sentença vem de sentir. O juiz tem que sentir o problema. Entende? Eu gosto muito do contato com a pessoa, para poder sentir, com a família. Eu vou dar um exemplo, porque o doutor Marcelo, ele tem um trabalho também com idosos, autista, né, doutor Marcelo? Eu trabalho na área de curatela. Eu vou à casa do curatelando para poder verificar. Hoje eu tenho audiência na casa de curatelandos. Toda sexta-feira eu reservo para isso, porque é exatamente lá que eu levanto problemas, se ele está sendo bem cuidado ou não, o que está lhe faltando. Eu levanto os dados para poder dar um atendimento de razoabilidade, convocando, inclusive, especialistas ou encaminhando o curatelando para um tratamento complementar. Então, toda essa questão que você colocou muito bem tem que passar, primeiro,
quem ocupa determinados cargos precisa de ter, acima de tudo, maturidade, vivência. É necessário. Isso não se resolve pela teoria, isso se resolve pelas vivências práticas, principalmente. E lembrando que o direito é uma, olha que interessante, é uma ciência prática. É o juiz sentir, o juiz olhar, observar, o juiz ter cuidado. O cuidado é essencial para que, de fato, o princípio da dignidade ele se vivifique a cada demanda que envolva o ser humano. Porque veja que interessante, o legislador ele confere apenas o reconhecimento e a declaração, mas a efetividade dos direitos vem da execução. Por favor, pode falar. Obrigado, de coração. Tá? Eu atuo com o coração. Né? Eu atuo com muita força de vontade e eu busco o mínimo, né, para a obtenção dos direitos daqueles que eu defendo. Obrigado mesmo. Tá? E eu gostaria só de uma partezinha. Tem pessoas que são vocacionadas e Excelência, Vossa Excelência é vocacionado, né? Pela essa visão. Já foi advogado, então ele já sentiu na pele o que nós sentimos. Ele está no local, está no cargo efetivamente que ele merece. Parabéns. Nosso tempo está acabando. Aliás, já passou do horário. Não sei se seria possível. Ela quer fazer uma última pergunta, talvez. Precisamos só ser breve, por favor. Tá. É só um comentário mesmo, né? Eu dou aula de análise do comportamento há 23 anos. O problema da análise do comportamento no Brasil vai muito mais, está muito mais embaixo, né? Está no problema da graduação. Muitas graduações do curso, a análise do comportamento no Brasil é ensinada dentro do curso de psicologia. É a base dela, né? No curso de psicologia, você tem uma carga horária mínima de análise do comportamento, né? E durante anos e anos a fio, a análise do comportamento foi negligenciada no Brasil, né? Pelos próprios psicólogos, né? Então, a gente tem um número, alguns anos atrás, a gente tinha um número mínimo de psicólogos analistas do comportamento, né? E aqueles que queriam se formar em análise do comportamento iam para grandes universidades, que seria USP, PUC, São Paulo, aqui em São Paulo, Federal de São Carlos, né? E geralmente ligadas às universidades públicas mesmo. Então, se você for ver o número de mestres e doutores em análise do comportamento no Brasil, são poucos, né? Imagine aí as pós-graduações a nível de lato sensu, né? E aí também imagine o número de pessoas graduadas em psicologia que decidiram pela análise do comportamento, né? Até que a análise do comportamento começou a se desenvolver e ser uma especialização que outros profissionais, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais poderiam também se formar, né? Então, a análise do comportamento ainda está muito aquém de conseguir uma certificação. O professor Celso falou que vai colocar lá na outra palestra, mas a ABPMC, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, que há muitos anos já responde aí pela análise do comportamento no Brasil, está buscando uma certificação, né? Então, a gente precisa continuar lutando para que essa certificação venha à tona, e aí não só com acreditações de analistas do comportamento de fato, como também de instituições que fazem a aba de qualidade, né? É isso. Obrigado. Eu vou encerrar o debate, né? Temos horário. Só informo que nós retornaremos às 14h30 mesmo. Tivemos um pequeno atraso, então eu peço que vocês almocem um pouquinho mais rápido, tá? E para também não atrasar toda a pauta restante. E queria dizer que nós temos que brigar pelo país sempre e pelos nossos direitos. Okay?